Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio O que a Boca Conta. E hoje estamos aqui com o Rafa, instrutor de yoga do Yoga Ponta Grossa, para nos contar um pouquinho mais sobre essa mente, como a gente trabalhar a mente, como a gente trabalhar o corpo e assim a gente desenvolver melhor o nosso lado espiritual para então a gente conseguir atravessar todos os desafios do nosso dia a dia. O que eu recebo muito aqui no consultório são pessoas com bruxismo, ansiosas, e que sim, eu tenho meus meios de resolver essas situações, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Então, falando de uma odontologia integrativa, a gente fala também de yoga, né? De a gente conseguir fazer com que o trabalho do nosso corpo, o trabalho da nossa mente também reverbere nessa melhora do bruxismo, né? Então, Rafa, seja bem-vindo a esse episódio de hoje. Eu espero que a gente tenha uma troca muito boa. E para começar, eu quero que você se apresente para todo mundo, para quem ainda não te conhece, e conte um pouquinho da tua história, né? Que a maioria das pessoas que talvez nos assista estejam num trabalho ainda um pouco cansativo, que seja muito pesado em alguns momentos. E eu quero que você conte de onde você veio, como era teu trabalho e hoje como você trabalha, como é a tua vida. Primeiramente, obrigado pelo convite, Marina. Eu, como tô começando agora, meu nome é Rafael, como você já apresentou. Hoje eu trabalho com yoga, já vai fazer, comecei em 2019, então estou completando 7 anos e 10 anos como praticante. Uhum. Eu conheci o yoga inicialmente quando eu estava ainda estudando na UTF. Eu sou do interior de São Paulo, vim para Ponta Grossa para estudar na UTF, sou formado em engenharia de produção, então mudei um pouquinho ali de carreira. Trabalhei um período na indústria, quando eu até conheci o Alan também, que está nos bastidores. Trabalhamos juntos na Tigre. E nessa época eu já praticava. Eu comecei a praticar ali em certo momento da graduação, no início a convite de uma amiga. É até engraçado que na época foi por causa de uma reprovação de uma DP numa disciplina. A média no TF era 6, eu tirei 5,87, então foi por pouco. Mas se não Ai, fosse essa DP, talvez eu não teria conhecido o yoga. Quando fui fazer essa disciplina pela segunda vez, eu conheci uma amiga, a Rúbia, que já praticava, me falava do yoga, me convidava para conhecer e eu sempre negava. Ficar tipo, yoga, o que é isso? Pra quê? Não é coisa de mulher. Então tinha esses preconceitos ainda. E de tanto ela insistir, eu acabei mudando um pouquinho, acabei cedendo, fui conhecer a escola, a Valéria, minha primeira instrutora, e me identifiquei tanto com a prática, né? Eu não sabia ainda o que era yoga e tudo mais, só que eu saí me sentindo tão bem da prática que me matriculei. Então esse foi o meu primeiro contato com a filosofia. Aí nisso comecei a me identificar, nesse mesmo período comecei a trabalhar na indústria, e eu comecei a estudar mais, participar de aprofundamentos filosóficos, até que em determinado momento eu decidi fazer a formação, ainda sem ter uma certeza se eu seguiria dando aulas de yoga ou não, mas no intuito de conhecer mais a filosofia. E nesse momento eu me identificava muito com a minha carreira, trabalhando na parte de controle e planejamento de processos, com a indústria, gostava da minha equipe, tinha uma boa relação. Só que aquela rotina começou aos poucos a me desgastar, tanto por uma questão de repetição, todos os dias fazendo a mesma coisa, viajava para trabalhar, e aí eu comecei a me sentir que eu não tinha mais o mesmo entusiasmo para exercer a minha profissão. E eu, naquele momento, eu coloquei na minha cabeça que ou eu tentaria uma vaga para me mudar para a matriz da empresa, ou eu sairia de lá, procuraria algo por Ponta Grossa ou até em outra cidade. Mas como ali eu já estava querendo fazer algo novo, diferente, e eu me identificava muito com a filosofia, a prática me fazia muito bem, eu gostava de conversar sobre, de levar aquilo para outras pessoas, eu quis arriscar. Eu falei, eu não tenho nenhum dependente, sou solteiro, não tenho filhos, então eu vou queimar os navios. Então, no começo de 2019, eu saí da indústria e comecei a dar aulas na escola que hoje eu dirijo, que é Yoga Ponta Grossa. Na época ainda era Centro Cultural Alto da Sete. E esse foi meu passo inicial, meu início nessa jornada do yoga. Então, foi no momento assim que eu estava sentindo que o que eu fazia já
Por mais que eu gostasse ainda, tinha uma afinidade, não tinha o mesmo entusiasmo. Já estava acordando, tipo, nossa, sem vontade de sair para trabalhar e tudo mais. Então, dentre todas as opções que eu tinha no momento, eu decidi arriscar e trabalhar com a filosofia. Ótimo. E com toda essa bagagem que você já vem trazendo desde 2019, 7 anos no yoga, né, eh, como você vê o teu público? O teu público chega até você ansioso, nervoso ou chega até você de uma a maioria é zen, já tá na paz, já tá É. nesse clima mais de um estilo de vida diferente? Como que é a maioria do teu público? É até legal você comentar isso, porque nesses 7 anos nós tivemos diversas mudanças. E é legal assim, porque no meu início eu tenho lembranças de que as pessoas procuravam muito mais pela parte corporal. Então, eu quero ficar mais flexível, melhorar meu alongamento, sou muito travado. Então, boa parte vinha com esse intuito. Porque o yoga, assim, hoje, se você procura yoga, muitas vezes o que você mais vê são técnicas corporais, porque é a parte mais fotografável da prática, né? Então, se você vou tirar foto, filmar alguém respirando ou meditando. A pessoa vai estar ali, normalmente sentada, parada. Então não chama muito atenção. Agora, quando você vê uma foto de uma técnica corporal, ainda mais uma técnica diferente, opa, a pessoa bate o olho e que interessante, né? Quero fazer também. Então, muitas vezes as pessoas associam yoga à parte mais corporal. Até confundem um pouquinho ali com contorcionismo e tudo mais. E a gente sempre busca reforçar que a parte corporal é apenas um pedaço da prática. Você já praticou várias vezes, conhece também. Então, é uma prática composta por diversas modalidades de técnicas respiratórias, de meditação, de descontração, e a parte corporal entra nesse meio. Então, no início, eu lembro assim das pessoas procurarem muito por essa questão. Acho legal, quero aprender a fazer isso, ficar de ponta cabeça, melhorar meu alongamento. E hoje, principalmente nesse período pós-pandemia, que na pandemia foi um período bem conturbado, acho que para todos, e mas aí mudou bastante o público. Hoje as pessoas vêm muito mais pela questão do bem-estar associado à questão de aprender a gerir melhor as emoções, controlar melhor o estresse, a ansiedade, do que tinha antigamente. Então é legal ver essa mudança de chave. E como hoje é algo que está cada vez mais visado pelas pessoas, pelas empresas, acho que hoje tem até uma, se eu não me engano, a NR1, algo assim, que as empresas são obrigadas a medir a questão da qualidade de vida, do bem-estar dos seus funcionários. Então tem aumentado muito essa procura. Então teve sim uma mudança de procura nas práticas. Então antes era mais, pelo menos na minha experiência pré-pandemia, era mais corporal e agora é mais voltado a essa questão de saúde mental também. Uhum. Quando muitas pessoas e muitos pacientes meus chegam aqui no consultório, eh, percebendo apertamento, bruxismo, dor de cabeça, muitos vêm até indicados por otorrino, porque estão com dor no ouvido e tudo mais. E aí eles: "Poxa, me dá um remédio ou me dá uma cura para que isso já melhore do dia para a noite", né, porque ninguém gosta de ficar com Uhum. dor, obviamente. E aí, então, claro, eu resolvo isso de uma maneira rápida, eficaz, que a pessoa no outro dia já não sente mais tanta dor quanto estava sentindo antes. Porém, quando eu falo e conto que o problema do apertamento, o problema do bruxismo, às vezes até uma fratura em um dente por conta de tanto apertar, não é um problema solucionado só pela odontologia, e sim é um problema multifatorial, né, Uhum. porque é a ativação muito, agitada dos neurônios que fazem uma descarga elétrica na boca, e aí então esse bruxismo ou esse apertamento fica em constante atividade, né. E para isso existe de maneira física o meu tratamento com uma placa de bruxismo ou com uma laser terapia ou com um remédio. Porém, eu acredito que inclusive o yoga vem nessa questão da disciplina da mente, de a gente aprender a trabalhar e a conversar com a nossa mente de uma maneira mais gentil, né, e se colocar até num estado mais fazendo uma higiene do nosso sono. Muitas vezes crianças também,
apresentam esse estado de bruxismo e eu conto aos pais a respeito da higiene do sono e trazendo um momento de mais tranquilidade, de meditação, de aromaterapia para essa hora antes de dormir, né, Rafa? Uhum, Então eu quero que você conte pra gente o que o yoga trabalha em relação à nossa mente, como ele entra na nossa mente para nos deixar mais calmo, mais uhum, tranquilos e assim a gente ter talvez até uma disciplina, um estilo de vida mais voltado a isso, que se o nosso trabalho muitas vezes a gente gosta, apesar de nos trazer bastante desgaste físico e emocional, mas por vezes podemos gostar desse trabalho, né, que uhum. é executado. E então, como a gente equilibrar isso? Então, se eu gosto do meu trabalho, gosto dessa rotina frenética, como que eu posso melhorar esse meu estado mental para eu ficar mais tranquilo, não ter esse problema de bruxismo recorrente? Uhum, perfeito. Eu mesmo já sofri muito com bruxismo também. Lembrando, né, às vezes as pessoas associam, ele é professor de yoga, deve ser super Zen. tranquilo, e tudo mais. Só que não, eu sou um ser humano também, passo por momentos e situações de estresse e tudo mais, com picos de estresse. O que muda é que eu aprendi a identificar e lidar com essas questões. Hoje eu sei os primeiros sinais e o que fazer. Então, Você podia até nos dar exemplo disso, se for confortável para você. Como você descobriu esses gatilhos teus? uhum. Primeiro, eu tenho lembrança assim já na pré-adolescência, quando eu usei aparelho e tudo mais, que eu já tinha essa questão, por causa de rangia muito os dentes. E depois, de forma mais intensa, num período assim da minha vida, eu coloco como foi o período mais desafiador, que ao mesmo tempo se acumularam diversas dificuldades ao mesmo tempo. Então, quando eu assumi a escola, passei a gerir a escola sozinho, questão de término de relacionamentos, questões financeiras. Aí naquele momento, foi até quando eu comecei a fazer terapias também, acompanhamento, até então nunca tinha feito terapia acompanhado por uma psicóloga. Então, eu identifiquei porque eu comecei a ter quebra nos dentes, então, por causa de uma namorada da época que falava, ó, quando eu sempre dormia antes, você tá tensionando muito, tá rangendo. Então, acho que muitas vezes é pelo companheiro ou companheira, né, ter essa identificação, e pela questão de acordar com as mandíbulas já sentindo um cansaço, ou um pouquinho até de torcicolo também. Então, aí nisso eu comecei a fazer um outro tratamento de correção de mordida, comecei a usar aparelho novamente, e nisso a Val, foi minha primeira instrutora, que me preparou para ser instrutor, ela começou a fazer um acompanhamento comigo, e nisso na época eu já sabia o porquê, pela questão que eu estava passando, pelos problemas, que aquilo estava gerando toda uma sobrecarga. Eu não queria admitir. E na época que tem a questão do ego ali também, eu não consegui controlar minhas emoções, né, minhas ações. Então eu aceitei que eu estava passando por aquela situação, por aqueles problemas. Logo depois comecei a fazer terapia também. Então, comecei a ter um acompanhamento profissional para ter esse ajuste na questão financeira. Então, foi uma mudança de chave, assim. Eu procurei, em vez de eu sempre fui teimoso e tentei fazer tudo muito sozinho. Aceitei que eu não conseguia fazer tudo sozinho, que eu precisava de ajuda. Então, busquei ajudas em diversas fontes diferentes. E foi uma mudança de chave. Assim, eu falo que em questão tipo, de 2 meses, parecia outro Rafael. E nisso eu comecei a prestar mais atenção, por mais que eu já tenha uma consciência corporal, praticasse já, na época eu já tinha alguns anos de prática, comecei a prestar atenção em detalhes que eu não prestava antes. Eu lembro até hoje que no dia que a minha dentista falou do bruxismo, eu comecei a prestar atenção e na hora de ir embora, assim que eu entrei no Uber e sentei, eu fui prestar atenção, eu já estava travando os dentes. Eu falei, opa, aí eu comecei a prestar mais atenção e me policiar no dia a dia. E por isso que muitas vezes hoje, quando eu vou começar uma prática, é até repetitivo talvez, mas tem que. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, em quase todas as minhas práticas, quando eu vou começar, uma das primeiras coisas que eu falo é para fazer uma inspiração nasal profunda e solte o ar relaxando ombros e maxilares. Porque às vezes você está ali, mas está com os ombros tensionados, os maxilares tensionados. Então, relaxa os ombros, relaxa os maxilares.
Porque eu comecei a me observar e ver que eu não era só quando eu dormia. No dia a dia, às vezes estava ali no computador preenchendo planilha, estava Tensionado. pressionando, tensionado. Então, foi esses detalhes que me fizeram descobrir e depois também tratar. E é aquilo que você comentou, não existe milagre assim, toma isso aqui, ou que no outro dia você já não vai ter mais esse problema. Não. A gente chama, né, na prática de yoga, é prática constante e diligente. Você começa a dar os primeiros passos, se policiar, é um trabalho de mudança de hábitos no dia a dia. E a partir desse ponto, aí eu fui melhorando. Parei de ter torcicolo igual eu tinha antigamente, de acordar sentindo aquele cansaço, como se eu tivesse mastigado por muito tempo chiclete, algo A noite assim. toda mastigado chicletes, né? Isso, e Aham. acordar mais descansado, né? Porque o bruxismo, qualquer coisa você me corrige, mas ele tira você do sono profundo, né? Você ativa ali um sistema nervoso mais ativo, do simpático mesmo, e sai daquele sono, mesmo que seja por pontuais e por períodos curtos de tempo, são várias vezes, então vai saindo, É isso vai mesmo. prejudicando o É. sono. Então, conte pra gente agora como que o yoga, de maneira prática, age na nossa mente para que a gente consiga ter esse estado de autoconsciência melhor do nosso corpo, e então a gente entenda da onde que está saindo os nossos gatilhos e dessa maneira a gente tenha autoconhecimento Uhum. e fique mais. Eu sempre gosto de dizer que eu dou autonomia para os meus pacientes. Então, eles sabem a hora que eles têm que soltar a boca, né? Que eles têm que se ligar que precisa vir a um tratamento. Então, tudo isso é autoconsciência com bastante conhecimento. Então, diga pra gente como é que o yoga traz essa autoconsciência na mente. Bom, o yoga, dentro da vertente que eu sigo, da linha, porque pelo yoga ser uma filosofia muito antiga, então às vezes as pessoas até ficam em dúvida, né? Yoga é religião, é uma seita, como que funciona? Yoga é uma filosofia. A gente costuma chamar de filosofia prática, porque ela é composta basicamente por técnicas, por diversas modalidades, como eu citei anteriormente, técnicas de respiração, de descontração, meditação, corporais, entre outras. E, claro, tem todo um embasamento comportamental que envolve yoga também, qualquer coisa depois eu posso comentar um pouquinho sobre também. Como o yoga é uma filosofia muito antiga, que já data de mais de 5.000 anos, nesses 5.000 anos, conforme as coisas foram mudando, porque é um certo tempinho, então o yoga foi se ajustando de acordo com o período e a época. Dali foram surgindo diversas escolas diferentes, de acordo com a região onde ele era difundido. Hoje em dia, então, que ele chegou em todos os continentes, temos mais escolas ainda. Então, nós falamos que tem uma escola para cada tipo de pessoa. Às vezes você vai numa, não gosta, não se identifica muito, mas o importante é não desistir. Vai numa outra, experimenta que você vai achar uma linhagem, uma escola que se ajuste, que você se identifique. Então, o yoga passou por esses processos, nós temos uma infinidade de escolas, mas o objetivo é sempre o mesmo: trazer um estado de maior clareza, lucidez, de mais energia, mais disposição. E dentro do yoga, dentro da infinidade de técnicas que nós trabalhamos, uma das principais e que as pessoas mais citam melhorias no início já nas primeiras práticas é a respiração, as técnicas respiratórias. Então, basicamente, o yoga tem um dos objetivos trazer esse estado de maior clareza. Como que nós conseguimos? Cessando as turbulências da mente. E temos alguns passos para isso. Partimos principalmente da respiração até chegar nos exercícios de concentração e meditação. Então, nós temos como se a nossa mente fosse uma barreira de turbulência, e através desses exercícios nós vamos cessando essa turbulência. Nós falamos que temos sempre algo ainda mais especial adiante, à frente, que não conseguimos enxergar. A partir do momento que nós cessamos essas turbulências, nós conseguimos enxergar além, adiante. Isso envolve a questão do autoconhecimento, nós chamamos de autoestudo, de autoobservação. Então, um dos primeiros passos é a respiração, porque hoje estudos mostram que cerca de 70% das pessoas não respiram de forma ideal. Ou elas têm uma respiração muito curta, usando muito a parte média e alta e pouco o diafragma.
O diafragma, ele representa cerca de 60% da nossa capacidade pulmonar. Então pensa que tem muitas pessoas por aí deixando todo esse potencial de lado. Ou respiração usando muito a boca também. Dentro do yoga, a nossa respiração básica é sempre nasal. Nós temos algumas técnicas respiratórias que utilizamos a boca, mas a grande maioria são respirações utilizando somente as narinas. Então, desde a primeira aula nós instruímos a isso, uma respiração nasal e completa. Então, puxando e soltando o ar pelas narinas e de baixo para cima. Então, inspira enchendo de baixo para cima, expira soltando de cima para baixo. Por quê? Você mantém a sua respiração mais ritmada e completa, estabelecendo. A gente sabe hoje que a respiração ela está totalmente ligada ao sistema endócrino, cardiovascular, nervoso. Então, para nós a respiração é a chave de controle. É onde você passa a controlar todo o seu organismo. Quando você está no estado maior de estresse, de ansiedade, o que acontece? A respiração está curta e a frequência cardíaca acelerada. A partir do momento que você passa a tornar a sua respiração consciente, você meio que vai retomando o controle, a respiração vai ficando mais serena, a frequência cardíaca vai ficando mais estável. E é claro que isso a gente não consegue de um dia para o outro, são dias e dias, semanas, meses, algumas pessoas anos treinando, mas a partir da primeira aula a pessoa já aprende isso e já começa a levar isso para o dia a dia. A gente sempre fala que o importante, isso que eu falei, por exemplo, faça uma inspiração profunda e solte o ar relaxando ombros e maxilares. Não é só para prática, você está ali trabalhando. Percebe que está com os ombros tensionados, rangendo dentes, ou um estado maior de estresse, de ansiedade. Você para, inspiração profunda, solta o ar relaxando ombros e maxilares. E por um período muito curto de tempo que você faz isso, você já observa como você alcança um estado mental totalmente diferente. E um pouquinho antes até de a gente começar o episódio, a gente estava falando justamente sobre que você também tem os teus instrutores, né? Mesmo sendo o diretor da escola, você também tem os teus instrutores de yoga para níveis mais avançados e tudo, né? Porque a gente somos um eterno aprendiz, né? Como Uhum, você mesmo disse, e sempre temos algo a evoluir e a melhorar. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nessa prática de inspirar, soltar, isso já é um passo inicial para que a gente possa, né, como diz você, retomar as rédeas da nossa mente, do nosso corpo e nos autoconhecermos. Porém, eu vejo que o yoga, ele nasceu lá no Oriente, né? uhum. E aqui no Ocidente ele tem menos tempo de história, não 5.000 anos, né? Um pouco menos, bem menos, né? Eu Sim, acredito. aham. E aí aqui a gente ainda não tem muito essa. Para nós, para você que é professor de yoga, sim, para mim que tenho mais. Gosto dessa área, também é bastante comum, mas muitas pessoas nem entendem sobre essa questão da respiração ou da meditação, né? Uhum. E aí o que que eu vejo? Que existe muito esse estado de a gente precisar também ter uma disciplina em relação a isso, né, Rafa? Sim. Porque se isso acontece hora ou outra, quando eu me sinto tensionado e estressado, pode resolver, mas a gente vai ver um resultado real, um resultado em que a nossa vida começa a se transformar e você começa a ver os teus resultados a partir do momento que a gente tem uma disciplina nessa prática, né, Uhum. Rafa? Me conte um pouquinho como é que é a tua disciplina, como que você, como que através do método de Rose, como que isso é programado, como que isso é estudado, como que as pessoas que realmente vivem o yoga fazem dessa vida uma disciplina, um estilo de vida, como vivem, o Uhum. que comem, como se Ah, reproduzem, sabe? sim. Eu basicamente, né, antes, às vezes as pessoas associam, né, tipo, professores de yoga tudo, a seres iluminados e tudo mais, mas na verdade eu sou como todos, né, não tem nada de iluminado, eu tenho meus problemas, lido com eles. A minha rotina, ela é basicamente, eu busco em questão de prática, né, como você comentou, eu tenho meus instrutores,
para eu continuar aprendendo, continuar mantendo a minha disciplina nas práticas. Normalmente no dia a dia eu faço práticas nem que sejam mais curtas, ou acabo, quando eu tenho uma turma de alunos mais antigos que já se viram mais sozinhos assim também, acabo muitas vezes praticando com eles também. Mas, assim, questão de rotina do dia a dia, não tem nada de muito diferente. Claro, né, eu tenho meus treinamentos pela manhã, ou também pela noite, sejam exercícios mais curtos de descontração, de meditação. Às vezes as pessoas associam muito assim, putz, eu não vou meditar porque eu não tenho uma hora do meu dia para parar para meditar, mas não precisa de uma hora. Para nós é mais importante a constância do que a quantidade. A qualidade é importante, a quantidade. Então você não precisa meditar uma hora todos os dias. Você pode meditar 5, 10, 2 minutos que seja. Muitas vezes esses 2 minutos já podem fazer a diferença para você numa tomada de decisão, algo que você fará dali em seguida. Eu lembro que quando eu trabalhava em escritório ainda, eu fazia pausas em frente ao computador, quem olhasse de fora achava que eu estava lendo alguma coisa, trabalhando, mas na verdade eu estava só prestando atenção na respiração, fazendo algum exercício, porque eu sentia que a minha mente estava já saturada. Que eu falo, né, que é como se a nossa mente fosse um copo, e conforme você vai recebendo informações ao longo do dia, aquele copo vai ficando cheio. Chega uma hora que ele transborda, não entra, não processa mais nada. Então eu fazia essas pausas para dar uma esvaziada nesse copo, melhor ainda antes dele ficar completamente cheio, esvaziar. Mas, assim, são coisas pontuais. Às vezes eu falo para os alunos até colocarem alarmes. Tipo, putz, eu fiquei a semana toda. Às vezes tem gente que vai praticar uma, duas vezes na semana e fala: Nossa, esses dias eu não fiz nada. Nossa, coloca um alarme em algum momento do seu dia que você sabe que você está no momento de pausa, para lembrar de fazer um exercício de meditação, respiração. Mas dentro do yoga nós temos também, né, preceitos comportamentais. Aí, dependendo das escolas, isso muda um pouco, cada escola vai ter o seu ponto de vista. A gente fala que o yoga, né, as linhas, as escolas, elas levam meio que para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Aí vai de acordo com aquilo que você acredita. Então, a vertente que eu sigo, nós temos assim um ponto de vista, por exemplo, de evitar o consumo de substâncias que possam interferir no nosso estado de consciência, de lucidez. Então, se a gente está trabalhando com algo que visa estimular esse estado de lucidez, para nós não faz sentido usar algo que deturpe esse estado de lucidez, como, por exemplo, eu não bebo, não fumo, eu não consumo carnes, por alguns preceitos também da linhagem que eu sigo, tanto questão de não agressão, como questão visando já a parte questão de energia, que para nós não é legal consumir algo de um animal que foi ali morto e tudo mais. Então eu tenho esses hábitos no meu dia a dia, que hoje em dia é comum. Antigamente era um pouco estranho, né? Você falar que eu não como carne, sou vegetariano, algo nesse sentido. Hoje já temos uma gama bastante grande de vegetarianos por aí, então já é algo normal. Tem gente que acha até legal. Então, isso que acaba até influenciando nessa questão, né, de não só do bruxismo, mas outras, porque a questão do álcool, a questão da nicotina, né, do fumo, do cigarro, esses hábitos que auxiliam nesse processo de limpeza do organismo. Então, nós temos, assim, esse ponto de vista de não que eu seja totalmente, assim, puritano, ou que eu, por exemplo, que eu seja natureba, por exemplo. Eu dou as escapadinhas, aproveito, Come uma principalmente. fritura, um doce, né, Isso, Rafa? aham. Não fico à base só de Aham, vegetais ali ou coisas cozidas, tudo mais, tipo crudívoro. Eu não sou crudívoro. aham. Mas assim, eu busco ali na minha rotina, no dia a dia, eliminar essas substâncias. E Rafa, você trouxe pra gente aí um exemplo do que é uma técnica de respiração fácil e prática de ser feita, né? Uhum, E muitas pessoas, e quando você falou sobre a meditação, você trouxe que é o cessar do agitamento mental ali, uhum, daqueles pensamentos muito incontroláveis, né? Quando a gente pensa numa técnica prática e fácil de meditação, o que uhum. é a meditação? O que fazer para meditar? Conta isso um pouquinho mais. Bom, a gente fala que nós sempre começamos o exercício de meditação com exercícios de concentração. Para nós,
Meditação vem de um termo que chamamos de dhyana, que seria esse estado de parar os pensamentos. Para nós, trouxeram como o nome meditação, que quer dizer contemplação. Então, se você procurar no dicionário meditação, vai ter lá contemplação. Que meditação seria um pouco diferente, não é nem contemplar, é realmente esvaziar, não pensar em nada. Como isso para nós é algo extremamente difícil, pensar numa coisa só já é difícil, nós começamos com exercícios de contemplação, então, que seria concentração, hoje em dia é famoso pelo termo mindfulness, né? Então, são exercícios, primeiro, de você manter a sua mente focada em um único ponto. Pode ser qualquer tipo de objeto, pode ser uma imagem, seja fixar o olhar sobre uma imagem, ou melhor ainda, mentalizar, você com os olhos fechados, visualizar uma imagem de qualquer tipo. Pode ser, você pode visualizar um copo, uma xícara, o sol, a lua, uma chama, ou utilizar um som, por exemplo, né? Sejam mantras, podem ser sons da natureza. Às vezes, se você tem relógio de ponteiro, tem aquele tic-tac, se concentrar só no tic-tac do relógio, de uma forma que visa você estimular a sua mente nesse formato, porque a nossa mente, ela se alimenta de variações, de coisas diferentes, ela quer coisas diferentes o tempo todo. Quando você começa a privar ela de algo diferente, tentando se concentrar em uma única coisa só, você começa a brigar com ela vai querendo te levar para outros lugares, tendo assim dispersões mentais. Então nós começamos com exercícios de concentração. No início, muitas vezes é bastante desafiador. Um exercício legal de concentração é, por exemplo, mentalizar os números. O que acontece? Você fecha os olhos, começa a contar, um, dois, e começa a mentalizar, visualizar os numerais. E aí você vê até qual número você chega, porque a ideia é que acontece. Se você se dispersar, você está ali contando, chegou no 14, você lembrou que tem um boleto para pagar. É. Putz, dispersei, você volta para o 1, para o começo. E aí você segue, você se propõe, coloca ali uma música de 5 minutos, que você sabe que tem 5 minutos, e veja até onde você chega naqueles 5 minutos, até terminar a música. No início, esse é um exercício um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim tem pessoas que falam às vezes, putz, não consigo sair de 13, de 21, enquanto que tem pessoas que não, chego no 60, vou além. Porque no início, às vezes, você mal consegue passar de 20, por exemplo. Dali a pouco você percebe que você está passando de 30, de 40. Sim, são os números. Qualquer coisinha que você pense fora dos números, você já desperdiçou, tem que começar de novo. Então, nós temos os níveis, né? Nós chamamos de concentração, meditação e hiperconsciência. Começamos com a meditação, com a concentração, visualizando esse único objeto. Dali, nós alcançamos a meditação, conforme você consegue cessar até esse único pensamento, e chegamos, através da meditação, no que seria esse estado de hiperconsciência, que no yoga chamamos de samadhi, que seria um estado de essa hiperconsciência que linhas mais espiritualistas podem chamar de iluminação, algo nesse sentido, que são níveis que nós conseguimos alcançar como seres humanos, mas devido a toda essa carga de informações, nós não conseguimos chegar lá. E a meditação, é até legal falar disso, porque acontece, muitas pessoas procuram hoje o yoga, a meditação, para reduzir estresse, ansiedade. Mas é muito comum a pessoa começar a praticar, fazer um exercício de respiração, de meditação, e em vez de ficar menos, ficar mais ansiosa. Porque vai no, vai no oposto do que ela está acostumada. Ela está acostumada com uma mente agitada. Para ela é desafiador ficar ali sentada, não pensando em nada. Então, no início, você vê as pessoas abrindo muito os olhos, mexendo muito os dedos das mãos, os pés. Então, é uma quebra de paradigma para aquela pessoa. Ela pode ser, putz, eu odeio meditar, é difícil para mim. No início é difícil para todo mundo. E aí, dali um tempo, você começa a ver que aquela pessoa consegue ficar quietinha, vai mudando. Então, aquele estado que, aquilo que no início gerava ansiedade, começa a gerar conforto, bem-estar. Porque a pessoa vive no 220, tenta desligar, não consegue. E você comentou até da questão do que no Brasil, no Ocidente, o yoga é jovem, porque ele começou a se popularizar no Brasil nos anos, principalmente a partir dos anos 60, enquanto que no Oriente já era muito mais comum, né, as práticas, independente do yoga, do budismo, de culturas no Japão também, entre outras nações, já tem a prática de meditação há milênios.
Então, para nós é desafiador, porque pensa que o nosso cérebro, hoje a neurociência já comprova que cerca de 96 a 98% das nossas ações são automáticas. Somente 2 a 4% daquilo que nós fazemos no dia a dia, nós fazemos de forma consciente. Isso foi importante para a nossa evolução, porque é uma forma do cérebro economizar energia, mas também atrapalha, porque pode ser que você esteja fazendo muitas coisas não tão agradáveis a você e ao seu ambiente, ao seu meio, sem perceber. Então a gente fala que o yoga nos traz isso, quebrar, né, sair daquele ciclo vicioso para partir para o ciclo virtuoso. Então você sair de, por exemplo, você responde a determinados acontecimentos sempre com os mesmos comportamentos. Você perceber que aquele comportamento não é tão legal e tomar uma ação diferente, que em vez de você repetir sempre o mesmo ciclo, você passa a desencadear consequências diferentes e normalmente positivas. Isso nós conseguimos com o yoga e a meditação, com as terapias, esse autoestudo, né, que você falou, essa questão da autoobservação, autoconhecimento. Então, a meditação nos leva a isso, a trabalharmos um pouco mais esse lado consciente, sair um pouco do automático, seja nos hábitos, na forma como você respira, em estimular estados de aquietamento das turbulências da mente, alimentação, tudo no nosso dia a dia. Tudo, quando a gente pensa nisso também, vem tudo num estilo de vida, né, Rafa? Porque, hã, até nos outros episódios que já saíram, a gente quando pensa em uma visão integrativa do corpo, tanto na saúde, quanto na mente, quanto numa atividade física, a gente percebe que tudo está relacionado, todo o nosso servir está relacionado, você com o teu melhor, eu com o meu melhor, né, e tudo isso vai girando em torno da de uma sanidade mental geral, né, Rafa? Uhum. Porque o que a gente vê hoje é que através da nossa e eu vejo isso por mim também, esse caminho que eu sigo agora de odontologia integrativa e tudo, é uma cura primeiro para mim, Uhum. primeiro eu me vejo dessa maneira, né, colocando em prática na minha vida essa questão de alimentação, de mentalização, de respiração, né, até de remédios quando precisa Uhum. serem para um lado mais natural. E a partir daí, quando a gente vê que as coisas começam a funcionar em nós, né, assim como você também começou a ver que para você o yoga era uma mudança de vida, uma Uhum. mudança de chave, aí então a gente começa a passar tudo o que a gente aprendeu para também outras pessoas, né. Então eu acredito que hoje a gente teve um episódio maravilhoso fazendo 2 principais reflexões sobre a respiração e sobre a meditação, que muitas vezes é uma quebra de paradigmas, né, muitas pessoas não conhecem, não falam sobre isso, e de uma maneira tão simples a gente consegue reverter um quadro ansioso e, a partir daí, ir melhorando. Mas precisa ter disciplina, né, Rafa? Pra gente Uhum. ver um resultado real na nossa vida, a gente precisa matricular numa escola de yoga, para que, se isso for, né, um caminho de cura para essa Uhum. pessoa, para que a gente tenha realmente ali até uma ambiência, né, Rafa? Porque eu acho que Sim. tudo isso traz também a cura, né? A partir quando eu praticava lá com você, a gente ficava ali um tempinho na salinha e conversava um pouco, também é uma terapia, né, essa Sim, troca que a aham. gente faz, sobre a nossa vida e tudo. Então tudo se transforma, tudo vai todas as pessoas que estão ao nosso redor ou podem nos fazer muito bem ou nos colocam numa roda muito turbulenta da nossa mente, né. Então eu te agradeço, Rafa, por estar aqui hoje, né, por ter dado essa oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais sobre o ioga. E eu quero que você deixe aqui para nós aonde te encontrar, aonde que é a tua escola de ioga, teus canais nas redes sociais para que todo mundo te ache. Eu quem agradeço, Marina. Passou até rápido. Bom, quem tiver interesse, a minha escola fica no centro, uma quadra para baixo do Colégio Cepam, na rua Tiradentes 350. No Insta é bem fácil de achar, só procurar Yoga Ponta Grossa, Uhum. Yoga com Y, que já vai aparecer o perfil da escola. Então, seja aula presencial, aula online, hoje todas as minhas aulas são
híbridas. Então, enquanto tem pessoas ali praticando presencialmente, tem pessoas em casa acompanhando online. Eu faço ali toda uma integração bem bacana com o pessoal. E o online funciona super bem. Tem gente que fica assim, será que funciona? E funciona. Dá certo, né, Dá Rafa? certo. É Aham. isso mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez você ter vindo aqui. As minhas redes sociais é doutora Marina Ribeiro, _. Também você encontra muito conteúdo sobre odontologia integrativa, sobre fitoterapia, que são as coisas que eu gosto de falar, sobre estilo de vida. E te agradeço, Rafa, por hoje. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigada.